Olá, o programa Sempre Feliz começa agora. Como você cuida da sua postura? No dia a dia, o uso do celular, o trabalho no home office, a posição na execução dos exercícios na academia. Será que você se observa bem e cuida para que o corpo esteja sempre na melhor postura? Vamos conversar sobre o assunto com o fisioterapeuta Rodrigo Fadel. Ei, Rodrigo! Ei, Laura. A gente vai ter muita coisa para discutir a respeito disso. Sem dúvida, muita coisa interessante para discutir e tentar ajudar as pessoas com essas questões posturais aí, que são sempre um grande dilema, né? Então, eu tenho certeza que vai ser super produtiva a nossa conversa. E na cozinha, temos uma receita deliciosa de cookies de pasta de amendoim. Quem vai nos ensinar é a empresária Fernanda Peixoto. Ei, Fernanda, Ei, tudo bom? Que alegria te receber aqui. Tô vendo que vai ser, assim, delicioso. Vai sim, vai ser super simples para todo mundo conseguir reproduzir em casa, mas gostoso, saudável e que pode ser uma combinação com a vida saudável, com exercícios físicos, tudo. Fantástico! E como você cuida da mente? Fomos às ruas saber como o pessoal da terceira idade está cuidando da mente. É daqui a pouquinho. Fique aí o tempo todo comigo. O Sempre Feliz já está no ar. De acordo com o levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas, existem cerca de 242 milhões de celulares em uso atualmente no Brasil, número maior do que a população, que é de 214 milhões. Outro relatório lançado por uma empresa de análise de mercado digital indica que em 2021 os brasileiros passaram quase 5 horas e meia por dia na frente do celular. Brasil e Indonésia estão no topo do ranking. Pensando no uso excessivo do aparelho ao redor do mundo, a empresa norte-americana de telecomunicações Toll-Free criou no ano passado um modelo chamado Mindy, que projeta como será a aparência humana no ano 3000. O projeto tem o objetivo de incentivar as pessoas a permanecerem menos tempo nos dispositivos. Exagero ou não, a verdade é que o uso inadequado do celular já vem aumentando o número de casos de problemas posturais. Como diminuir as consequências para a nossa saúde? Gente, o fisioterapeuta Rodrigo Fadel vai conversar conosco sobre esse assunto. Aliás, esse assunto é assustador, não é mesmo, Rodrigo? É preocupante, né? A gente vê cada vez mais as pessoas ligadas à tecnologia e sem se preocuparem com a questão estrutural, de saúde para aquela situação. Eu nunca tinha percebido, nunca tinha visto a respeito dessa Mindy. Que loucura que é essa? Isso é cabível, você vê no consultório, você vê no dia a dia. A gente está próximo a chegar nesse nível? Assim, eu acho que é um pouco de exagero. A ideia foi mesmo mexer um pouco com as pessoas, né? Levantar essa preocupação em relação à postura das pessoas. Mas o que a gente vê na rotina de consultório é que a postura, sim, ela é um problema, né? E quando a gente fala de problema postural, não é o fato de relacionar exclusivamente ao uso da tecnologia, mas as pessoas estão, por mais que a informação esteja presente, né, menos preocupadas em se manter bem posturalmente, estruturalmente, ou seja, a inatividade física, o sedentarismo ainda é um grande problema e isso corrobora diretamente para a questão postural. Porque praticamente, você estava até comentando que na China, quando olham numa rua, como que é a postura? Você até mostrou para a gente nos bastidores no Japão, né? Japão. A avenida principal, lá em Tóquio, as pessoas fizeram um estudo mostrando quantas pessoas atravessam a rua por dia com o uso, com o uso do celular na mão. E é assustador, assim, em média, passa-se nessa avenida em torno de 50, 60 mil pessoas por hora com o telefone na mão. Que loucura. Não, vou até pedir para o pessoal me emprestar o meu celular. Vocês conseguem me entregar o celular? Porque a gente vai percebendo, depois que a gente vê os estudos, você vai falando, que realmente a nossa postura, a gente vai se curvando. Sim, existe uma tendência a gente manter esse padrão de flexão justamente
pela questão de adaptação, né? As pessoas não se preocupam muito com a questão do posto de trabalho, por exemplo, na frente do computador, né? Poltrona, a altura dessa poltrona, questão do posicionamento do monitor, enfim. E com o passar do tempo de uso, a gente vai se adaptando a uma postura mais confortável. E geralmente conforto e qualidade postural não caminham juntos, né? E isso corrobora também para o telefone. A gente pode até iniciar num padrão teoricamente correto, mas com o passar do tempo a gente vai ficando mais fletido, mais curvado, e aí as dores, os desconfortos acabam acontecendo. Não, vamos fazer o seguinte, vamos ver de novo a Mindy, porque eu fiquei tão indignada e eu queria que você comentasse a respeito disso, porque pode ser uma coisa talvez um pouco exagerada, mas a gente começa a perceber que tem essa mudança. Sim, vamos ver o vídeo. Fala, comentários todos seus. Vamos lá. Começa a se ter algumas alterações do ponto de vista do globo ocular, né? Como o estrabismo, seja convergente ou divergente. O que é isso? Alteração da posição do globo ocular, justamente por uma questão focal, né? Então a gente vai ficando, né? Vai olhando muito para a tela e esse olhar vai começando a ficar adaptativo numa posição ruim. Assim como com a questão do tronco, né? A postura cifótica da Mindy, a curvatura cifótica fica mais acentuada e rígida, turva, com pouca mobilidade. Então, problemas como expansão da caixa torácica, então a dificuldade respiratória acaba acontecendo. Se eu tenho problema na minha respiração, eu acabo acometendo meu sistema cardiovascular também, meu coração começa a trabalhar de uma maneira mais ruim, né? Mais complicada. Isso remete do corpo como um todo. Outro posicionamento interessante da Mindy é a posição fletida dos cotovelos, né? Então, a gente brincou, seria, né? Aqui, ó, tem o celular, seria talvez a gente... seria essa posição dela, né? Nessa situação. E aí, o estudo mostra que esse indivíduo, né, no caso a Mindy, esse avatar, teria muita dificuldade de elevar o seu braço. A gente vai ter muita dificuldade de mobilidade de mãos, punho e cotovelo, e isso vai, obviamente, influenciar em uma série de problemas. Gente, fica claro, nós não estamos falando que todo mundo vai ter esse problema, que todo mundo vai ser uma Mindy. Não, mas a gente está alertando que às vezes a gente precisa de uns insights, às vezes a gente precisa de alguma coisa, um choque de realidade para a gente consertar pequenas coisinhas. E eu percebo que são nos detalhes. Eu sei porque você vive me dando dicas e eu não percebia. Por exemplo, essa questão do olhar, eu acabei de saber, eu não tinha me atentado a isso. Na verdade, assim, o uso da tecnologia de modo geral, hoje é um ganho profissional, né? Muitas pessoas usam o telefone como uma ferramenta de trabalho, né? Hoje, o profissional influencer, ele vive em torno de 8 a 12 horas na frente do celular, né? Jogando essa estimativa de média de 5, 6 horas do brasileiro para cima. Então, imagina, é muito difícil a manutenção de um bom padrão postural ficando muitas horas na frente do telefone. Uma vez também que o telefone não favorece muito essa boa postura. Agora, eu sei que tem a dica de como a gente realmente deve se posicionar com o celular em pé. Mostra pra gente, por favor. Uma dica interessante é assim, primeiro que as pessoas correlacionam dor com o celular. O celular não tem culpa. Na verdade, a pessoa já tem uma predisposição ruim do ponto de vista postural e com o passar do tempo inadequado, vai piorando o processo, né? Então, assim, dica simples que a gente dá se você quiser ficar em pé aqui, todo lugar é todo seu. A primeira dica é muito simples, seja rápido e prático com o uso do telefone. Evite ficar muito tempo com ele, né? Então, seja objetivo. Então, mande uma mensagem, terminou de mandar, guarda o telefone, né? Tentar evitar ficar tempo de maneira banal, sem muita utilidade na frente do telefone. Mas se, porventura, por uma reunião, alguma coisa específica, você tenha que ficar um pouco mais, é importante tentar manter a horizontalidade do olhar que a gente fala, né? Então, tentar evitar que o telefone fique muito baixo ou muito alto, ou seja, na linha dos meus olhos, né? Perfeito. E tentar tirar as minhas mãos do suporte. Se possível, ficar sentado, colocar ele encostado ou recostado, apoiado em alguma coisa na altura dos meus olhos. E aí, aproximar a cadeira, né? Ficar numa postura estável, né? Tá. A gente fala que quadril e joelhos a 90 graus e tentando manter a coluna um pouco mais alinhada, mais reta. Essas são as dicas mais básicas para ter um mínimo de saúde na utilização do telefone. Eu até mudei minha postura. E a gente está falando disso. Como que seria a gente andar? Porque é um perigo a gente ficar andando com o celular na mão o tempo inteiro. Na verdade, acaba gerando uma série de alterações.
do ponto de vista do caminhar com o telefone, a principal é o déficit de atenção, né? Você não consegue focar o olhar em várias situações. Até porque a nossa visão periférica ela tem uma certa limitação. Verdade. Então, se eu estou atravessando uma rua focado, pensando em algo que está sendo feito no telefone, eu perco completamente a minha orientação espacial. E aí, vários acidentes, desde tropeções, quedas, entorses, né? Atropelamentos, traumas diretos e problemas que podem acontecer por esse fato do indivíduo estar distraído na frente do telefone. Não, é fantástico. Eu sei porque muitas vezes a gente não dá valor, a gente só tem a noção do risco quando a gente sente na pele. É um aprendizado difícil, mas a gente aprende assim. Eu posso falar, porque você sempre me ajuda. Eu percebi como minha mão estava doendo com uma tendinite e só depois que eu fui atentar que era um excesso de trabalho, tanto de falta de organização, igual você estava me falando, de saber se posicionar, de saber olhar tudo correto. E aí você fica assustada. Você fala assim, gente, como assim? Minha mão está doendo, minha mão está... E são pequenas coisas, mas que geram, igual você falou, compensação. E aí eu sei que você, como um professor muito aplicado, muito querido pelos alunos, você desenvolveu uma coisa. E eu ia te pedir para você mostrar sobre compensação para a gente. Na verdade, eu trouxe algumas maquetes aqui para a gente ilustrar um pouco mais o nosso bate-papo aqui. A gente fala que o corpo humano ele é adaptativo. Então, ele se adapta tanto aos estímulos ruins quanto aos estímulos bons. É claro que a gente sempre levanta a bandeira que o indivíduo busque os bons estímulos, né? Ou seja, a prática regular de atividade física, a questão nutricional, né, os bons hábitos de sono, que são importantíssimos para uma boa saúde, enfim. Mas isso, na prática, não é muito a nossa realidade. A gente vê mais as pessoas se adaptadas por questões ruins e, obviamente, tem vários fatores, né? E o que a gente fala é que, à medida que a gente vai se adaptando, a gente vai criando compensações, desequilíbrios. E são esses desequilíbrios que geram o problema. Então, isso aqui, só para ilustrar, é como se fosse a maquete da nossa pelve, vulga bacia, né, do corpo. E essas cordinhas aqui, elásticas, elas representam os nossos músculos ou as nossas estruturas miofaciais que a gente fala. Então, por exemplo, se eu fico muito tempo sentado, né, de perna cruzada, que é muito comum, eu posso criar, com o passar do tempo, uma adaptação. Essa adaptação mantida vai repercutir pontos de tensão, assimetrias e sobrecargas em outros locais. Então, é muito comum o indivíduo chegar no consultório para mim com uma queixa em um determinado ponto. Exemplo, eu estou com uma dor no meu joelho, certo? Só que esse joelho ele não é a causa do problema. Ele acaba sendo uma consequência de uma série de compensações. Então, se o indivíduo tem uma tendência a manter a perna fletida durante o sentar, ele vai girar um pouco mais esse quadril, essa pelve vai ficar, que a gente chama de antivertida, né? Um pouquinho mais projetada para frente. Isso faz com que o meu caminhar, a minha descarga de peso durante o andar seja diferente, sobrecarregue o meu joelho e gere a dor. Então, às vezes, é uma compensação, né? E é um raciocínio inverso, né? Pelo que eu vejo. A dor no joelho, na verdade, não é no joelho, ela é consequência de uma má postura, Perfeito. De uma... A gente fala que em ortopedia clássica não existe uma relação linear de causa e efeito, né? A não ser trauma, um evento traumático. O que a gente fala é que existe um somatório de fatores, né, que levam a um problema. É o que eu brinquei anteriormente, né? As pessoas falam assim, nossa, meu pescoço está doendo porque eu fico muito tempo no celular. Na verdade, o celular, ele é só mais um fator dentro de uma série de outros que o indivíduo apresenta. Fatores esses como a questão de uma má postura já predisponente, né? Fraquezas da musculatura que dão sustentação. Às vezes a questão do estresse. Então, por exemplo, o indivíduo passa por uma situação estressante no trabalho, uma coisa familiar, eu gero mais tensão, né? Eu acabo aumentando a minha curvatura de coluna em função desse estresse, dessa tensão que acaba acometendo a região ali de trapézio, né? De região superior de ombros e na região cervical. E isso faz com que o indivíduo tenha dor associado ao uso contínuo do telefone. Perfeito, é muita coisa. Nós vamos continuar com essa conversa com o Dr. Rodrigo no próximo bloco, porque agora a gente vai falar sobre mente. Como você cuida da mente? Nós fomos às ruas saber como o pessoal da terceira idade está cuidando dela. Melhor idade. É preciso se cuidar para que ela seja boa mesmo.
saber se os nossos idosos estão conscientes disso e o que eles têm feito para trabalhar a cabeça. O que a senhora está fazendo para trabalhar a mente? Ai, eu levo ela para fazer natação, faço crochê, faço artesanato e ela viaja com ela. Futebol, assisto futebol. Eu mexo com as plantas, amo as plantas. Aí todo dia eu tenho um serviço para fazer. Planto, replanto e faço mudas novas e assim por diante. Eu tenho disposição, corro o dia inteiro, trabalho 16 horas por dia e animado. O que o senhor está fazendo para trabalhar a mente? Olha, eu moro na roça, todo dia de manhã eu trato de galinha, trato de porco, trato de vaca e depois que eu chego aqui 10 horas para trabalhar. Eu mexo com artesanato, eu faço a renda turca com agulha. É isso aí que eu faço em casa para distrair minha cabeça. É só isso mesmo, só trabalhar, só renda turca mesmo. Porque eu tenho 2 filhos que moram comigo, eles saem para trabalhar, eu fico sozinha e eu fico tecendo meus paninhos. Eu continuo trabalhando ainda. Estou descansando um pouco e trabalhando. Pode parar, não. E o que mais? O senhor exercita, faz palavra cruzada? Exercito, ando muito, palavra cruzada, futebol. Eu faço salgado, faço coxinha, faço pão de queijo, faço bolo, faço sorvete e vivo a vida. Faço caminhada, venho ao centro, faço minhas comprinhas. Depende muito pouco das pessoas, muito pouco. E eu gosto muito de trabalhar. Fim de semana eu faço caldo de mandioca, faço um caldo de feijão. Eu adoro trabalhar. Fui vendedor, analista químico, propagandista, tudo que você imaginar. Trabalhei em tudo. Quantos anos o senhor tem? 81. E o que o senhor está fazendo para trabalhar a mente? Eu trabalho, eu não paro um minuto. Conserto relógio, conserto aquilo, pinto, bordo, faço tudo que precisar. Trabalhar a memória? Eu sempre brincando, rindo, contando piada. Dormi 2 horas depois do almoço. Leio muito, sabe? Leio muito livro. Quantos filhos o senhor tem? Nenhum. Só eu e ela moramos juntos há 40 anos. Então vamos ver, presidente do país, quantos que o senhor lê? Todos. Desde Getúlio Vargas, Jânio Quadros, João Goulart, todos que você falar eu leio. Esses agora, todos, Collor, essa turma toda. Parabéns! Quais foram? Me fala 3 presidentes. Pode ser antigo? Getúlio Vargas foi presidente, não foi? Aquele onde Juiz de Fora, esqueci o nome dele, Ai, esqueci. Bolsonaro, ex, agora né, vai ser ex, né? Esqueci o nome de outro, são tantos, né? Qual é o nome dos 5 filhos? Maricels, Gelsina, Selmar, Auxiliadora e Luiz Gustavo. E quantos netos? Neto, eu tenho 12 netos e 9 bisnetos. Qual o nome dos 12 netos e os bisnetos? Aí agora você me apertou. Eu tenho Brenda, o Elvio, que é o outro? Breno, Esqueci. Eu ia fazer uma pergunta, eu esqueci. Eu que esqueci. Eu que esqueci a pergunta. Você tem que passar o microfone para nós. Casei há 23 anos atrás, casei em 2009. Quantos filhos? 7 filhos. Qual o nome dos filhos? Gleison, Wesley, Ila, Cristiane, Cláudia, Flávia, Marcos e Guilherme. E tem netos? 8 netos. Lembra os nomes? Lembro. Matheus, Isabela, Giovana, João Vitor, Tiago. Eu até já sei muito. Vamos ver como é que tá a memória. Quantos anos de casado? 38. Que ano que casou? 83. Olha, quantos filhos? 3. Qual o nome dos filhos? Fernanda Raquel, Ragni e Amanda. Como é que foi o primeiro encontro de você? Na porta da minha casa. Me buscou na porta. Eu passei e eu chamei a atenção dele e ele falou assim, quer casar comigo? Eu falei assim, não te conheço. Ele falou assim, eu só conheci eu. Eu falei, então tá bom, ué. Que roupa que ela tava quando vocês se conheceram a primeira vez? Pode falar? Saia branca e blusa branca. E ele? Não lembro. Blusa canoa que eu usava. Para memória? Artesanato. É bom. É porque é bom você ficar parado assim, sem fazer alguma coisa, não dá não, né? É bom, eu gosto. Vamos ver se a memória tá boa. A senhora é casada? Eu sou viúva. É viúva há quantos anos? Tem 13 anos. Foi casada há quantos anos? Foi 6 anos. É. Casou em que ano? 2006. Peraí. 2004. Embolei. Que vergonha. Que eu vivi junto muito tempo, né? Depois casei, depois ele faleceu. Ai, que vergonha.
Gente, que coisa mais fofa, impossível não apaixonar. O que você achou? Achei sensacional. Não, eu amei, porque a gente tá falando de cuidado com o corpo, mas cuidado com a mente. Sabe o que eu achei melhor? O marido que lembrou da roupa da esposa. Tá vendo? Esse é um exemplo, né? Exemplo. Não, eles estão de parabéns. Vocês viram que ele deu bola até na Dani. A Dani esqueceu, mas eles foram... Olha, Dani, vou falar, a turma que você entrevistou tá de parabéns. Estamos falando de postura correta no dia a dia com o fisioterapeuta Rodrigo Fadel. E a gente está aqui em outro ambiente também, desse estúdio lindo do nosso Sempre Feliz. E eu tenho certeza que você vai dar várias dicas de como que a gente pode melhorar a postura. Na verdade, assim, quando a gente fala de postura, a gente fala que é um processo, igual eu disse anteriormente, né, adaptativo. Mas o indivíduo que está sedentário, está sem tempo de fazer atividade física, existem alguns exercícios e técnicas aqui que a gente pode, aos poucos, ir construindo essa melhora postural. A gente vai sair um pouquinho do ostracismo, né, e começar essa melhora aí em termos de mobilidade, de flexibilidade, enfim. Então, eu chamei a Isabela para ajudar a gente a demonstrar alguns exercícios aqui simples, fáceis, que o indivíduo pode fazer em casa sem nenhum problema, tá? Obrigada, Isabela. Então, o primeiro exercício é o seguinte, o indivíduo ele vai dobrar os joelhos, abraçando eles lá na altura do peito e tentar sustentar para mim por 30 segundos. Pode repetir isso por 3 vezes, né? Sempre dando um intervalozinho também de 30 segundos entre as séries. O outro exercício que é muito simples do indivíduo estar fazendo em casa é muito similar, só que agora com a perna dobrada, cruzada, perdão. Ele vai puxar, ó, e abraçar, sentindo alongar toda a região posterior e lateral da coxa. E de maneira indireta também, alongando um pouquinho a região dorsal, lá a região lombar. E pode falar, vou te perguntar claro. aqui, tirando as dúvidas, né, do dia a dia. A gente pode fazer isso várias vezes ao dia ou ter um mínimo? E para que serve? Para a gente alongar? Isso. Ou quais seriam as partes? Não existe um limite de número de vezes por dia, mas a gente sabe que é muito corrido, né? Então, eu devia tentando fazer pelo menos 1 a 2 vezes por dia, já ajuda bem, né? E, obviamente, com o passar do tempo, isso vai ficando cada vez mais fácil e a gente vai percebendo as melhoras, o resultado com os exercícios. Em relação à questão de restrição, que é um ponto importante de discutir também, muitas vezes a gente tem alguma queixa, algum desconforto. Ah, Rodrigo, eu posso fazer mesmo tendo dor nas costas ou tendo dor nos joelhos? A gente vai sempre respeitar o limite da dor, né? Ou seja, a gente nunca vai forçar mais do que a gente aguenta. Então, é tentar fazer dentro da sua margem de tolerância. Até onde você percebeu que tem dor, você para. Isso, não forçar, né? Fazendo dentro de uma margem que você consiga fazer, sentir que está puxando um pouquinho, né? Mas sem forçar, sem exagerar. Certo? Bom, o outro exercício que eu queria mostrar é o que a gente chama de ponte, né? É o indivíduo dobrando os 2 joelhos e elevando, ó, tirando o bumbum, no caso aqui da maca ou do chão, né? Onde o indivíduo estiver, e sustentar para mim por 30 segundos também. Sempre, gente, é muito importante manter o padrão respiratório, porque a gente tem a mania de, durante o exercício, travar a respiração, né? Isso é inconsciente, a gente pega e trava. Exato, isso não é bom, tá? Então, é sempre tentar manter o padrão respiratório. Aí, certo? Tranquilo? Nesse caso, tem alguma forma, por exemplo, você inspira e expira em alguma parte ou tanto faz? Não, é sempre manter um padrão que a gente chama de linear, né? É respirar com tranquilidade. Inspirando, expirando, mantendo a relação de 1 para 1, né? 1 segundo de inspiração, 1 segundo de expiração, certo? Perfeito. Bom, o próximo exercício, barriga para baixo, por favor. Isso. Mãos apoiadas. Elevar o peito, ó, levantando os cotovelos. Isso. A ideia desse exercício aqui, o nome dele é esfinge, né? É a gente tentar ganhar um pouquinho, ó, de mobilidade na região lombar, tá? Então, a gente vê aqui que a Isabela tem uma certa facilidade em estar realizando, né? Então, a postura dela é uma postura muito boa na execução do exercício. Às vezes a gente fica preocupado, não, mas será que eu consigo fazer isso? Pode descansar. De novo, não precisa tentar fazer sempre forçando, né? Chegou no seu limite, subiu, sentiu que está movimentando, a coluna está respondendo, é sustentar ali por 30 segundos e tentar manter os 30 segundos, né? As 3 séries. E já que a gente falou tanto celular, eu vou pedir para você dar uma deixa pra gente. Quais seriam os exercícios, por exemplo, para o punho, para essa parte, que a gente poderia estar trabalhando de alguma forma para amenizar o nosso trabalho, seja online, seja com o celular? De frente para lá. Isso, por favor.
Na verdade, assim, o trabalho de fortalecimento muscular, ele é, sem dúvida, o mais importante, né? Então, assim, passar dicas de fortalecimento para a região dorsal, para a região dos braços, requer um pouco mais de respaldo profissional. A gente precisa ter um certo cuidado para passar esse tipo de exercício. Mas tem alguns de flexibilidade que são importantes, que também, de certa forma, atenuam os problemas, né? Então, o primeiro problema que é muito comum, quem usa muito telefone, é a coluna cervical. Então, o que a gente pode estar fazendo são os alongamentos da região cervical, que o próprio indivíduo, ó, da sua mão, pode estar fazendo, né? Então, inclinar a cabeça, sustentar aí por uns 30 a 50 segundos, né? 2 a 3 vezes nos dois lados. Também, ó, o mesmo exercício com a rotação, que a gente vai aumentar ainda mais essa extensibilidade da musculatura, né? Trabalhando um pouquinho, relaxando um pouquinho. Esse alongamento aqui. Isso, do trapézio, né? Das fibras superiores do trapézio. Tem outro exercício de mobilidade muito bom, que é a gente colocar, ó, a ponta dos dedos lá no queixo, né? E tentar, ó, olhar o máximo que eu conseguir. Isso vai quebrar, de certa forma, ó, o padrão que eu tenho cifótico, né? Pegar lá o olhar da Mindy, né? Então, é uma forma de a gente quebrar um pouco esse padrão mais anteriorizado que a gente fala. Olha que sustentar também por um tempinho, né? E um exercício que eu gosto muito, isso, é você, ó, puxar o ar, soltar o ar, e ao soltar o ar, você vai juntar as costas, olhar para frente e retrair um pouquinho o queixo. Assim, ó, para trás, como se estivesse olhando para frente, assim, ó. Isso, e retrair o queixo. E manter, sustentar para mim. Então, ó, eu vou fazer de lado para ficar fácil. É juntar as costas e retrair o queixo e manter por 30 segundos. Esses exercícios são básicos, mas a longo prazo trazem muitos benefícios, muitos. Não, eu fiquei assim, observando, a gente está aqui pertinho, você vê o esforço que você fez. Não é fácil, a gente está ali, tem que ter uma consciência, tem que ter todo... Agora, falando em consciência, eu vejo todo mundo hoje, está tudo muito no online, às vezes a gente vê alguns programas, todo mundo vende muito a questão da educação física, dos exercícios. Sim. Mas a gente sabe que um exercício mal feito vai acabar parando o doutor Rodrigo. Ela é tão prejudicial quanto a ausência dele, né? Então, a gente fala que o que é bom para mim, não necessariamente é bom para você. Então, a gente sempre preconiza a individualidade, né? Ou seja, tentar prescrever um programa de treinamento pautado dentro das necessidades que aquele indivíduo tem. Então, a gente vê muito as influências oriundas da internet, né? Pessoas que muitas vezes não têm capacidade de estar passando determinadas situações e o fazem, e as pessoas acabam seguindo, né? Por uma questão de idealização, porque acham que aquela pessoa é bonita, tem um corpo legal, só que isso é muito perigoso. Muito. Porque às vezes o indivíduo vai tentar reproduzir e a condição dele está fazendo não é adequada e vai acabar machucando. Eu já machuquei. É uma coisa muito... Porque a gente olha, a gente observa e fala assim, não, parece ser tão fácil. Tão fácil. E a gente tem, muitas vezes, principalmente com essa questão de comparação. A comparação te leva a fazer isso. Nossa, eu quero ser como essa pessoa, eu quero chegar no corpo dela. E a gente esquece das consequências de não buscar, né, um profissional adequado, de ter aquelas indicações específicas. Aí eu falo muito, como que tá no geral? As pessoas estão esquecendo da especificidade. Isso. Exatamente. Porque não adianta, aí a gente vai querer solucionar e acaba tendo um problema. Então, por exemplo, eu sei que na hora de colocar, se eu for baixar na academia, eu não posso soltar um peso de qualquer maneira. Na verdade, sim, manuseio de carga é um problema, não é isso? Né? Os halteres, as barras, enfim, né? Então, às vezes o indivíduo ele faz de maneira natural. Ele abaixa sem lembrar que ele tem que se manter bem posturado para pegar algo pesado ou guardar algo pesado. E é nessas horas que muitas vezes o indivíduo acaba machucando, né? Então, assim, o que a gente sempre levanta como bandeira primeiro, carga, peso, não é sinônimo de melhora do ponto de vista de performance, de desempenho. Esquece. O que a gente entende é que carga é um processo de progressão. Então, às vezes, 1 quilinho já é suficiente para você repercutir de maneira positiva para uma determinada situação, né? Só que às vezes eu vejo o colega levantando lá um peso de 10, 15 quilos e quer imitar. Lembra que eu falei que existe uma relação de capacidade e demanda? Ou seja, não adianta eu impor algo que o meu corpo não está preparado. Se eu fizer isso, eu vou acabar machucando, né? Então, antes de tentar
colocar algo além, eu preciso ir me preparando, eu preciso ir me adaptando. Lembra que eu falei que a adaptação é tanto para ruim quanto para boa? E eu quero me adaptar de maneira positiva. Para isso, eu preciso o quê? Ir progredindo. Por isso que é importante visualizar o treinamento, né? Ter uma supervisão, escalonar e sempre fazer avaliações comparativas de melhora. Sempre a comparativa com você, eu trabalho muito com as pessoas, eu falo assim, dê o seu melhor. Se você conseguir dar 1% a mais do que você fez ontem, você vai sair no lucro. A partir mais ou menos de 100 dias, se você fizer isso, praticamente você evoluiu 2 vezes mais de onde você começou. Sem dúvida, sem dúvida. As pessoas precisam entender que a atividade física, ela tem que trazer sempre benefícios, né? Ela não pode trazer nenhum malefício, porque se trouxe, tá errado, né? Então a gente quer extrair o melhor que a atividade física traz pra gente. Por isso que eu preciso respeitar os meus limites, respeitar o que é imposto pra mim com segurança e ser sempre disciplinado. Constância gera repercussões positivas. Eu vou ter que abusar dessa modelo linda, maravilhosa e, claro, do meu amigo. Como que é a postura certa para levantar da cama? Às vezes a gente levanta correndo, com pressa, atrasada. Ainda mais com o filho ou correndo, a gente nem levanta, a gente pula, a gente salta, parece aquele desenho animado. Deita pra mim, Isabela, por favor. Então, assim, é muito comum a gente levantar, ó, já fletindo o tronco, né, correndo, levanta assim, isso é muito ruim, porque eu gero repercussões em toda a coluna, cervical, torácica e principalmente a lombar, né? E isso já gera um probleminha. Então, a dica que a gente dá é a seguinte, deita lá. Primeira coisa que você vai fazer é deitar de lado, certo? Isso. Ao deitar de lado, você vai apoiar o seu antebraço, isso, aí. E a perna que está embaixo, você vai colocar para fora mesmo da cama, ó. Isso. E aí, ó, com o apoio do antebraço, eu vou subindo meu tronco e saio da cama. Que elegância. Né? A gente gera um pouco mais de segurança na hora de subir, né? Diferença, começar o dia levantando com aquela elegância, com saúde. Essa dica foi demais. E para dormir, a gente pode estar cansado e pode se jogar. Assim, é uma pergunta muito interessante, porque as pessoas sempre me perguntam no consultório assim, qual que é a melhor postura para dormir? Não existe, porque na fase REM do sono, naquela fase profunda do sono, eu não sei a postura que eu estou adotando. É verdade. Né? Então, o que a gente brinca é o seguinte, não é o dormir o problema, é como você está estruturado para o sono. Então, se durante o meu dia eu me cuido, eu me hidrato, eu faço atividade física regular, eu tenho uma tranquilidade mental, porque queira ou não, a gente sabe que o corpo humano, ele é muito reflexo do que eu tenho como, né, do meu psicológico. Se eu estou equilibrado, ou tento me manter de certa forma equilibrado, eu vou ter um sono com maior qualidade, né? Preparado. Se eu não tenho, se eu estou estressado, preocupado, se eu estou cansado, se eu estou fraco, se eu estou fadigado, o meu sono não vai ser um sono de qualidade. Não, agora, eu sei que você trouxe uma coisa e a curiosidade está muito grande e está tão bom essa troca. Não está demais? A gente já está acordando igual aquela bela adormecida. Já estou aprendendo. Já também. Me fala, mostra pra gente um pouquinho a respeito dessa coluna que você trouxe em tamanho original. Na verdade, assim, a ideia é mostrar uma pergunta que é muito comum no consultório, o que seria a hérnia de disco, né? Então, o que é a hérnia de disco? O que é a tão temida hérnia de disco? As pessoas têm tanto medo, enfim. Primeiro, a Organização Mundial da Saúde, ela fala o seguinte, que se o indivíduo não tem, um dia ele vai ter dor nas costas. E desse dado, mais de 40% das pessoas que têm desconforto, principalmente na região lombar, elas são de caráter idiopático. O que é isso? Não tem uma relação direta, linear de causa e efeito. É o que eu falei anteriormente. É um somatório de fatores, né? Só que isso, a longo prazo, problemas e dores crônicos levam a desgastes. E quando eu tenho desgaste no meu disco, o que é o disco? É essa estrutura que está entre os corpos vertebrais, eu começo a ter o extravasamento de como se fosse um gelzinho. É uma estrutura mucopolissacarídea chamada núcleo pulposo. Ele é a hérnia. É ele que extravasa e acaba comprimindo o nervo. E quando tem a compressão neural, tem a compressão do nervo, eu tenho as repercussões dolorosas. Então, muitas vezes o indivíduo chega no consultório pra gente em crise, né? E é muito comum ele falar assim, pelo amor de Deus, eu tô com uma hérnia. A hérnia de disco em si,
ela não é o problema, e sim o indivíduo, pelo fato dele, por fraquezas e más posturas, desenvolver a hérnia. Então a gente fala que a gente tem que tratar a causa, não a consequência. Por que eu estou falando isso? Porque se eu não fizer nada, uma janela aí de 60 dias, a hérnia é absorvida. Olha. Só que se eu não cuidar da causa, eu vou ter uma outra em outro local. E aí a coisa vai degringolando. E é engraçado, por exemplo, até mesmo na sua clínica, a gente observa que antes pessoas com dores eram pessoas de terceira idade. A gente tinha um público maior. E hoje, na hora que eu chego, eu vejo pessoas assim, pessoas novas, pessoas que estão muito mais, pessoas jovens. Sim. Como que mudou? Como que mudou essa questão de público? A gente sempre associou problemas de coluna com a idade, né? E a matéria anterior foi muito interessante, porque você vê muito idoso jovial e muito jovem velho, né? Então, por quê? Aí vem o lado da tecnologia. Os adolescentes, principalmente, que estão muito atrelados à parte tecnológica, ao invés de uma prática física regular, estão ficando muitas horas na frente do computador e do celular. E é o que eu disse, isso vai repercutindo a longo prazo em problemas. Então, o que a gente vê no dia a dia da prática profissional, é cada vez mais os jovens chegarem com problemas posturais, dores e até questões de degeneração do que os idosos, né? Então, assim, isso está com uma certa frequência. Eu te digo que pode ser até quase um equilíbrio, tá, Loriza? Tá bem equilibrado. Tem alguma coisa no ar. Rodrigo, muito obrigada. Você sabe o quanto você é um grande profissional. Muito obrigada por compartilhar com tantas pessoas que estão nos assistindo. Quero agradecer a nossa modelo linda por tudo. Mas você não vai embora, não. Porque tem uma parte muito boa que a gente vai estar experimentando algo delicioso. Então fica aí. Combinado. Porque agora nós vamos para a cozinha. Tem uma receita deliciosa de cookies de pasta de amendoim. Roda a vinheta. Gente, eu tô aqui com a Fernanda Peixoto, que vai nos ensinar um cookies que eu já tô assim, babando. Me conte tudo a respeito dessa delícia. Conto, olha, é o seguinte, eu escolhi uma receita fácil de ser reproduzida em casa, porque às vezes a gente quer um docinho, né, uma coisa mais saudável e tal, e às vezes a gente vê aí na internet muitas receitas com muito passo a passo e tal, então acho que a praticidade no dia a dia dá uma leveza, né? Fernanda, você já me ganhou. Ai, que bom. Você já me ganhou, eu sou essa pessoa que eu gosto do prático. É muito simples, são ingredientes, tirando a farinha Zaya, que é uma farinha diferenciada, não é tão comum encontrar, mas também não é tão difícil assim. Ela é uma farinha da mandioca. Eu trabalho com doces saudáveis, então eu não uso farinha de trigo em nenhum preparo. Essa é uma opção, farinha Zaya ou farinha de arroz. Já essas farinhas estão mais comuns no mercado, então a que você tiver em casa, seja saudável, é uma boa pedida. Essa farinha, ela encontra em qualquer lugar? Ela tem essa facilidade? Ela, normalmente, você encontra nesses empórios, algumas casas com opções mais saudáveis, digamos assim. Então, tem lugares específicos, a granel, normalmente também costuma ter algumas opções assim. Não necessariamente a Zaya, mas pode ser a de arroz também, que também é uma Pode boa. usar ou essa ou a de arroz. Ou a de arroz, tem gente que gosta muito da de amêndoas, tem algumas opções assim. Polvilho doce também é uma opção. Perfeito. Agora, sabe o que me encanta? De você poder satisfazer o desejo de toda mulher, porque a gente tem vontade de comer um doce às vezes. Temos. E você às vezes quase doce, sempre, né? Às vezes quase sempre. E esse doce saudável é algo bem inovador. Principalmente agora no início do ano, eu acho que está todo mundo nas metas aí, né? De início de ano, vamos entrar em dieta, vamos tirar um pouco dos ingredientes mais nocivos, né? Então, essa é uma boa pedida. Eu faço doces por encomenda, então eu tenho opções sem açúcar, opções sem leite, essa inclusive é sem leite. Então, tenho um público bem específico que gosta dessas receitas com os ingredientes de qualidade.
Então, vamos começar? Vamos, e é super simples. Aqui, pasta de amendoim, mel, chocolate vegano. Eu escolhi um adoçado com demerara e a farinha Zaya. De todos esses ingredientes, só o mel não é vegano. Então, quem for vegano pode utilizar ou melado, pode utilizar mel de tâmara, que também é uma opção. É porque tem para ser líquido e ficar uma receita mais saborosa e molhadinha. Quando você fala um chocolate vegano, eu poderia, no caso, estar escolhendo um chocolate 70%, se eu quisesse? Sim, muitas pessoas não têm a restrição, né, do leite. Eu tenho muitos clientes com restrição ao leite, por isso eu uso o chocolate vegano. Que aí quem não tem restrição não tem problema em consumir. Mas o 70% já é uma excelente pedida, porque ele consequentemente vai ter menos açúcar, menos leite e vai ser o principal do chocolate, que é o cacau, a manteiga de cacau. E é isso que faz o chocolate ser de qualidade. Então vamos, que eu já estou assim ansiosa para experimentar. Então vamos lá. Ó, a pasta de amendoim. Não, porque hoje foi muita dica, eu vou falar. Eu tenho certeza que o Dr. Rodrigo vai gostar disso aqui. Vai gostar. Eu espero que goste. E ao longo da receita também eu posso dar algumas dicas. Por exemplo, eu trouxe ali o cookie pronto, ele de duas formas. Eu trouxe ele com o chocolate só por fora, eu não misturei o chocolate na massa. E a outra metade eu fiz com o chocolate na massa. Aqui eu vou fazer com o chocolate na massa porque para ser só por fora ele precisa estar completamente frio. Então eu preferi fazer assim para ser mais prático. Mas o chocolate na massa, ele deixa a massa mais molhadinha. Tem gente que prefere o cookie mais cremoso. E o chocolate por fora deixa o cookie mais crocante. Tem gente que prefere ele mais crocante, então é uma opção também. Então, peraí, deixa eu só entender aqui. O chocolate, qual que fica mais crocante? Mais crocante sem o chocolate no meio da receita. Tá. E o mais molhadinho, mais macinho no meio é com o chocolate, porque ele já umedece a massa, no forno ele vai derreter, então ele vai ficar mais macinho. Aí aqui a Zaya. E essa é uma receita tão fácil que você vai ver que ela dá para moldar com a mão mesmo. E aí, aí você pode fazer do tamanho que quiser e tal. Eu fiz num tamanho ali de mais ou menos 40 gramas, é que confeiteira costuma pesar tudo, sabe? Então, mas aqui vamos fazer no olho mesmo. Gente, eu desconheço alguém que não gosta de cookie. Eu também. E desconheço. E por falar em cookie, vamos dar mais algumas dicas aí. Qualquer receita que você tiver de cookie em casa, essa é uma boa dica. Tem gente que acha que o cookie tem que sair do forno durinho. Porque fica achando que se ele tá mole, ele tá cru. Não tá cru. O cookie sai muito quente do forno e quando ele esfria, a massa endurece. Então o ideal é que ele saia um pouco molinho mesmo no meio. Pode ser qualquer receita, uma receita tradicional que você tiver. Se você tiver com ela, ai, meu cookie tá saindo muito mole do forno e tal, pode deixar mole. Na hora que ele esfriar, ele vai ficar na consistência perfeita. Fantástica essa dica. E aí agora é a hora que a gente literalmente põe a mão na massa. Porque a farinha com a espátula, ela não vai misturar tão bem. Agora eu tô até prestando atenção na nossa postura. Depois de tudo, nós estamos assim, nota 10. Né? Doutor Rodrigo, tá gostando? Olha só a postura da nossa convidada. Então, assim, tá aprovado, nós estamos aprovadas. Já fiquei muito satisfeito. Né? Ai, que bom. Que a postura no posto de trabalho tá muito bacana. Ai, que bom. Fomos aprovadas. Fomos aprovadas. Mas em breve eu vou lá, porque a gente sempre precisa. Combinado. Tá vendo? Mãos, sovar bastante. Aí, é só para terminar de misturar a farinha, ela fica uma massa bem consistente, que você consegue pegar na mão assim. E aí, como na versão sem o cookie, sem o chocolate na massa, é nessa hora que você começa a fazer as bolinhas e vai colocando na assadeira. Mas eu vou colocar
eu vou colocar o chocolate aqui no meio. Vou separar um pedacinho só pra colocar por cima, um pouquinho só pra colocar por cima depois. Aí a gente mistura. E me conta, essa paixão sua tem muito tempo? Olha, tem. Só que não tem muito tempo que eu comecei a trabalhar nessa área. Eu sou formada em Direito, minha família é toda do Direito, mas a minha paixão sempre foi cozinha, nutrição. Já fiz um pouquinho de nutrição, mas eu gosto mesmo é da confeitaria. Tem desde 2019 que eu comecei a atuar profissionalmente e eu tive um espaço físico por 2 anos, mas agora eu atuo só com encomendas. Mas eu fico tão feliz de ver uma pessoa fazendo o que ama. Tudo que a gente faz com amor, eu falo que sai com excelência. É verdade, é verdade. E eu super incentivo. Hoje em dia conheço pessoas que também se distanciaram da área que formaram, né, que tem um diploma. E eu acho que a gente tem mais excelência quando a gente faz o que gosta. Né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente se sente completa. Isso. Ó, agora a massa já tá com o chocolate. Aí ela fica bem consistente. Você pode pegar ela inteira assim. Essa é uma massa boa porque como não tem ovo, mais uma dica. Ovo é um dos ingredientes que diminui a validade do nosso produto. Olha, eu não sabia. Então, o que não tem ovo tende a durar mais. O ovo tem uma validade muito baixa. Então, você pode fazer essa massa, por exemplo, se não deu tempo, quem tem criança, põe na geladeira, depois você molda e coloca para assar. Ou você já pode congelar as bolinhas. É isso que eu ia te perguntar, porque você falou em criança. Eu falo que nós somos eternas crianças, mas né, criança é ótimo para um lanche, para alguma coisa, na correria, chega alguém em casa. Exatamente. E aí ter essa disponibilidade assim da massa no congelador, ele só vai demorar um tempinho mais para assar, porque vai estar congelado, você pode colocar direto no forno, só vai demorar um pouquinho mais por causa da temperatura que a massa vai estar. Mas é uma ótima opção, também por ser uma massa com bastante amendoim, tem um aporte de calorias bom aqui, é bom para o pré-treino, a gente estava falando de vida saudável, né, de treinar, eu gosto muito, então assim, é uma ótima opção, porque não passa mal, né? Não... Gente, gente, é sempre feliz, tá surreal. Olha só, a gente teve as dicas, agora a gente tem até pré-treino. Tá vendo? Pós-treino também, pode ser pós-treino também, tá pronto. Olha só. Ó, tô fazendo aqui no olho, mas a minha assadeira já tá untada. Eu untei com um produto que chama desmoldante, que é um sprayzinho. Mas você pode untar ou com manteiga, ou com óleo, com a gordura da sua preferência que você tem costume de usar em casa. E aí, essa massa, ela não espalha, que ela é bem consistente. Então, a gente tem que colocar ali e dar uma achatadinha. Agora, ela vai, quando você falou, ela não espalha, ela não cresce a abelha. Ela não cresce e não esparrama assim. Então, o ideal é você colocar mesmo ela no formatinho que você quer. Eu também usei ali, ó, pode até fazer assim, ó. Fica bonitinho com um garfinho assim, ó. Marcar com garfo. E uma outra dica é já, se quiser congelar para assar depois, é só congelar no formato que você vai querer que ela fique, porque aí ela vai endurecer e como é gordura, ela vai ficar bastante dura. Aí não vai ter muito como moldar depois de congelada. Aí você faz isso antes. Então já guarda tudo pronto. Isso. Congela tudo pronto. Aí você pode... na minha casa, eu tenho bastante coisa congelada para receber as pessoas e tal. Eu deixo um tempinho no congelador, aí ela vai congelar, eu deixo ela num tabuleiro assim, e depois que congelar pode colocar no saquinho, que aí ela não vai grudar mais uma na outra. Ah, boa. E aí... Olha, o direito pode ter perdido uma grande advogada, mas nós ganhamos muito com você. Eu acredito que como advogada não ia dar muita coisa não, mas aqui eu gosto e eu me dedico bastante.
E eu posso também acrescentar algumas coisas, por exemplo, uma amêndoa, uma castanha, eu posso fazer essa brincadeira? Essa é só uma base. Se você tirar o chocolate, ou quem quiser pode manter o chocolate também, pode fazer com amêndoa, com passas, com o que quiser. Ela é uma massa bem versátil, assim, e bem simples mesmo. E aí, como eu falei, como tem a questão da azaia ser uma opção menos conhecida, né? Mas eu indico muito para quem tem o interesse de substituir o glúten, procurar a azaia, que ela é muito boa. Hoje geralmente o pessoal está buscando alguma coisa que não tenha tanto glúten, que evite algumas coisas. No dia a dia é bom, né? A gente procurar opções mais saudáveis, para a gente manter uma rotina, né, diária, saudável, com bons ingredientes. E aí também, quando surgir a oportunidade de comer alguma coisa que não seja assim, não tem tanto problema, né? Porque não faz parte da rotina, então a exceção não é um problema. Então, enquanto a gente está terminando aqui, vamos aproveitar e vamos chamar a receita? Ok. Melhor parte. Experimentar. Eu queria te agradecer, mas eu vou experimentar lá pertinho do Rodrigo. Com um cafezinho. Com um cafezinho vai ser tudo perfeito. E aí, meu amigo, olha só, nós vamos experimentar essa maravilha. Bonito demais. Bonito, e nós vamos descobrir se ele é gostoso. Vamos só falar uma coisa. Quanto tempo que ficou no forno? 15 minutos. Olha só, fácil. Fácil. Bom para as crianças, hein? Prático, né? Nesse período de férias, então, para fazer para os meninos em casa. 15 minutos, ó, a gente congela, os meninos vão adorar. Nossa, aí, ó, aproveitar e mandar um beijo até para minha amiga querida. Mas antes de tudo, eu quero estar orando pelo nosso alimento. Senhor, muito obrigada por esse alimento, que nunca nos falte nada. Muito obrigada pela vida da Fernanda, muito obrigada pela vida do Rodrigo, muito obrigada pela vida de cada pessoa que aqui se encontra. Muito obrigada por esse ano que é o ano das portas abertas. Quero te agradecer hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu vou te servir um café. Muito obrigado. Vamos lá, porque merece. Me conta, Fernanda, o seu Instagram. Conta pra gente, enquanto a gente vai estar aqui experimentando. Meu Instagram é amora.sabor. Eu atendo online, no WhatsApp e no Instagram. Lá no Instagram, na bio, tem o meu contato para o WhatsApp. E estou disponível. Como eu estou no Sion, Anchieta, toda a região ali, não tem taxa de entrega. Nas demais regiões é só consultar, eu entrego em várias regiões de BH. E meu cardápio é grande, não uso glúten em nenhum preparo. Tenho opções sem açúcar, opções sem leite. E estou disponível para receber encomendas. Estou muito feliz, porque
Eu não vou ter o frete, porque eu moro perto de você. Ai, e nós vamos delícia. aproveitar isso. Eu também. Bom demais. Já saímos no lucro. Aí, ó. E tá maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. E eu quero te agradecer do fundo do coração. Muito obrigada. Dr. Rodrigo Fadel, um grande especialista, uma pessoa querida. Quero agradecer pelo tempo e pelo carinho com que vocês dividiram tantas dicas conosco. E eu queria que você deixasse agora o seu Instagram. Gente, com o maior prazer. Primeiro agradecer a oportunidade, foi maravilhoso. Meu Instagram é Rodrigo Fadel Físio, da minha empresa é @Workout Fisioterapia. Enquanto vocês estão aí, nós vamos continuar degustando e até o próximo programa, se Deus quiser.